Olá, meninas. Vamos fazer hoje o sutiã, né? A parte de cima. Você pode fazer um sutiã meia taça, tá? Ou um cropped, que a gente chama, né? Que é esse topzinho aqui, ó. Tá? Mais compridinho, que ele fica mais aqui em cima da barriga, né? Na cintura, ó. Da cintura pra cima, tá? E eu fiz a calcinha lá com a linha Anne, né? Porque usei uma agulha 1,25, mas mesmo assim meu ponto é muito folgado, ficou grande a calcinha, tá? Eu vou continuar fazendo com a linha Anne, mas depende do ponto de vocês, tá? Esse aqui eu fiz com a linha Clea ou Camila 1000, tá? Que meu ponto fica bem melhor. Então tem tudo isso, você tem que ver o seu ponto, tá bom? Aí você vai testando aí, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz a parte do sutiã de cima, tá? Eu costuro, tá, gente, aqui, porque ele vai ficar fixo, aí você pode colocar a roupa que quiser, mas se você quiser colocar um velcrozinho, um de pressão, botão de pressão, né? Fica legal também, se você for fazer pra alguém que vá trocar de roupa, né? Fazer mais roupinhas pra boneca, tá? Então, é isso aí. Ó, já ficou um pouco grande, tá? Então, vai depender muito do seu ponto com a linha Anne. Olha que eu usei a agulha 1,25, né? Mas faz com a linha Clea ou Camila 1000, tá? Que fica bem justinho mesmo, porque o meu ponto é muito folgado, gente. Então, eu tenho que sempre estar testando isso aí, tá? Eu poderia ter diminuído aqui, em vez de 10 correntinhas, ter feito só 5 ou 6, tá? Aí ficaria legal também. Bom, para começar o sutiã, ou cropped, ou top, como a gente chama, como chamam, né? Não tem uma quantidade de corrente, né, exata para você começar, porque depende muito do tamanho da boneca, tá? Então, você tem que fazer uma que, a quantidade de corrente que dê pra, como é que se diz? Abarcar aqui, ainda sobrar um pouquinho para poder fazer a costura ou colocar o botão, tá? E aqui, a primeira carreira, ela é de pontos baixos, você volta fazendo. Porque quando você tá fazendo aqui, o que eu quero explicar para vocês? Porque quando você, independe da quantidade, porque aí você vai ter que dividir a quantidade aqui, a quantidade de corrente, pontos, quando chegar para fazer aqui o sutiã, né? O bojo, você tem que dividir, vai ficar uma quantidade pro lado daqui, uma quantidade pro lado daqui. Você vai fazer esses pontos aqui no meio e tem que dividir também aqui, né? Porque depois você vai diminuindo aqui. Por exemplo, aqui acho que foi 2, 4, 6, 8 pontos. Aí depois vai ficar 6, 4, 2, tá? Então, independe. Eu vou fazer com essa quantidade aqui, vou ensinar vocês a dividir, tá bom? Ó, então, para fazer para essa boneca aqui, eu fiz 36, 36 correntinhas, né? Que dá para fazer isso aqui, ó. Eu fiz 36 correntinhas, voltei uma carreira de ponto baixo, ó. Aí dá pra costurar depois aqui atrás, tá? Então, é isso, eu fiz 36, voltei, fazendo ponto baixo em cima de cada correntinha, ficou com 35, tá? Agora, nós temos que dividir essas quantidades aqui para poder começar o bojo, tá? Só um minutinho. Então, eu dividi assim. Nós vamos fazer uma correntinha. Lembrando, relembrando, gente, eu fiz 36 correntinhas, voltei fazendo ponto baixo, ficaram 35. Agora, nós vamos fazer uma correntinha e voltar fazendo 12 pontos baixos, tá? Nós vamos fazer 12 pontos baixos. Eu pego nesse primeiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Agora, nesse ponto seguinte aqui, nós vamos fazer 10 pontos altos, tá? No mesmo ponto, ó. Que é pra começar o bojo, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver se às vezes eu me perco também. Então, é 2, 4, 6, 8, 9. Tem 9. Então, são 10. Se você quiser fazer um bojo maior, tem que aumentar a quantidade, tá? Aqui de pontos. Aí, voltamos pro ponto seguinte, vamos fazer 9 pontos baixos aqui. Então, eu comecei com 12 pontos baixos. Aqui no seguinte, fiz 10 pontos altos. E vou voltar aqui, pegar esse ponto seguinte aqui, fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse seguinte, eu vou fazer 10 pontos altos de novo, que é o outro bojo, tá? Então, vou fazer os 10 pontos altos aqui nesse mesmo ponto e vou continuar fazendo os 12 pontos baixos até aqui. Vou fazer e volto aqui com você. Então, por isso, independe a quantidade de corrente que você faça, tá? Para cada topzinho desse, para cada sutiã desse, porque o importante é você fazer a divisão, a quantidade que vai ficar do bojo para cá, a quantidade no meio e a quantidade para cá. Então, eu dividi os 35 pontos assim, com 12 aqui, 10 num ponto só, 10 pontos altos no ponto só, aqui deu 9 pontos baixos, depois 10 pontos altos no ponto só e 12. Então, ele fica no tamanho certo, tá? Então, independe da quantidade de corrente que você vai fazer. O importante é você fazer essa divisão aqui dos pontos para ficar certinho, tá? Como esse aqui, ela ficou com um seio, eu fiz com o seio no mesmo tamanho da linha, essa boneca é toda na linha Anne, tá? Ó, depois a gente vai dividindo, ele vai ajustando aqui, a gente vai fazendo, ele vai ajustando. Porque essa outra boneca aqui, essa que eu fiz com vocês, eu fiz o seio dela na linha Clea, na Camila Mil. Clea ou Camila Mil, ele ficou um pouco menor. Olha a diferença que fica do seio. Esse aqui ficou enorme, né? Fica bonito também, tá? Mas eu acho que a brasileira não tem peito muito grande, né? Então, a gente tem que ajustar. Então, é isso. A próxima carreira... Só um minutinho. Ok. Então, a próxima carreira, que seria a terceira, né? Nós fizemos as correntinhas, a segunda carreira, agora vai ser a terceira carreira. Você vai fazer uma... Não faz uma correntinha, não. Você vai fazer... Nós fizemos 12 aqui, né? Então, você vai pular 6 pontos baixos, tá? Porque nós vamos reduzir aqui. Ela tem... O top, ele tem uma redução, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai reduzindo, reduzindo, até chegar aqui, na última carreira. Então, como nós fizemos 12 aqui, nós vamos pular 6. O que é porque eu digo pular? Você vai fazer... pontos baixíssimos, tá? Não precisa, tá vendo como o meu ponto é folgado? Não precisa cortar a linha, tá, gente? Você pode fazer pontos baixíssimos, pegando só essa alça de trás, fazendo 6 pontos baixíssimos. Ó, pra não cortar a linha, não ficar cortando, sobrar a linha, esse negócio todo.
Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Já fiz 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, sim, aqui nós vamos fazer, nós pulamos 6 pontos baixos e agora vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer 10 pontos altos, que é ponto alto em cima de ponto alto aqui. Nós fizemos 10 nessa carreira aqui, anterior, e agora nós vamos fazer 10 pontos altos de novo, tá? Um em cima do outro. Dois, quatro, 6, 7, 8, 9 e 10. Dois, 4, 6, 8, 10. Agora, o que nós vamos fazer? Dos 9 pontos que nós fizemos aqui, nós vamos pular um, tá, gente? Então, nós vamos pular um, que vai ficar 7, né? Vamos pular um de cada lado, tá? Nós vamos eliminar um ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Só um minutinho. Beleza, tá? Então, nós pulamos 6 pontos baixos aqui na terceira carreira, que são 12, né? Pulamos 6, fizemos 6 pontos baixos, depois 10 pontos altos, que é um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui nós tínhamos 9, pulamos 1, fizemos 7 pontos baixos, vamos pular 1 e fazer 10 pontos baixos, pontos altos de novo, tá? E aqui 6 pontos baixos, tá? Porque vão ficar 6 de fora. E fica assim, né? Aqui eu pulei 1, fiz 10 pontos altos em cima de cada ponto alto e fiz 6 pontos baixos. A próxima carreira, que é a quarta, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pular 3 pontos baixos aqui, que nós vamos fazer com ponto baixíssimos, não precisa cortar a linha. Tem 6, nós vamos cortar 3 e vamos fazer 3 pontos baixos aqui. Ó, 3 pontos baixos, porque ele tem que ficar a escadinha, né? Vamos continuar com 10 pontos baixos aqui. A gente já não vai mais fazer 10 pontos altos, nós vamos fazer 10 pontos baixos em cima do bojo, tá? Nós vamos fazer 10 pontos baixos aqui, que já é para fechar o bojo, ó, já vai fechar. Aí, vamos pular um de cada lado aqui, nós temos 7, né? Vamos ficar com 5, tá? Continuar com 10 pontos baixos aqui e 3 pontos baixos aqui. Vou fazer e volto. Fiz a quarta carreira, né? Com 3 pontos baixos, ponto baixo em cima dos pontos altos, diminui um de cada lado, ficou 5, né? Seguir com ponto baixo, porque tem que fazer o bojo, né, gente, para poder caber o 6 aqui. E 3 pontos baixos. A quinta carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pular esses 3 pontos baixos que tem aqui, fazendo pontos baixíssimos para subir. Não tem problema de ficar, porque depois nós vamos fazer o acabamento, tá, gente? Vamos fazer o acabamento. Então, agora aqui, nós vamos fazer só 10 pontos baixos, tá? Em cima do bojo. Nós fizemos 10 pontos baixos, vamos repetir os 10 pontos baixos. Vamos repetir os 10 pontos baixos até chegar aqui.
Nós vamos pular um ponto de cada lado, nós temos 5 aqui, e vai ficar só 3, tá bom? E a mesma coisa, continuar com os 10 pontos baixos. E aí, nós encerramos a quinta carreira. Terminei a quinta carreira, né? Eu pulei aqueles 3 pontos baixos aqui, fiz 10 pontos altos do bojo. Aqui nós tínhamos 5, eu pulei um de cada lado, ficou só 3, ó. 1, 2, 3, e fiz mais 10 pontos baixos. E aqui a gente encerra a carreira do bojo. Agora, nós vamos fazer a última carreira, que é o acabamento, tá, gente? Olha aqui, ó. Depois que fizer o acabamento, ele encaixa direitinho aqui, ó. Quando a gente botar aqui pra trás, ó, ele encaixa direitinho, ó. Tá vendo? E se você quiser fazer um top maior, antes de você começar aqui, você faz mais carreiras de ponto baixo, né? Medindo da cintura pra cima, tá? É aí que você começa a fazer o bojo. Esse aqui, como eu fiz com a linha Clea, não, essa aqui é a linha Camila, tá, gente? Eu fiz 2, 4, 6, acho que foi 8 carreiras que eu fiz pra ficar mais na altura da cintura, tá? É só fazer antes mais carreiras de ponto baixo, com a quantidade de pontos de uma ponta a outra, e depois você começa essa parte do bojo aqui, tá? Só para mostrar, eu fiz os 10 pontos baixos, né? Eu vou dar um pontinho aqui, ó, só pra... Eu fiz um ponto baixíssimo aqui no ponto seguinte e mais uma correntinha para poder ficar bem seguro, tá, gente? Ó, fiz aquele ponto baixíssimo e uma correntinha. Não tem problema de ficar essa sobra, porque agora nós vamos fazer uma carreira de acabamento, tá? Nessa carreira de acabamento, nós vamos esconder esse fiozinho que ficou aqui e esse aqui, tá? Então, para ficar do lado certo dessa última carreira, ó, eu terminei a última carreira, então esse lado aqui que a gente vai considerar para finalizar, para fazer o acabamento, tá? Sempre começando por trás, né? Eu fiz já uma correntinha aqui. Sempre começando por trás, nós vamos começar, olha, em cada pontinho desse, cada alcinha que ficou de correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, eu já vou arrematando aqui, tá vendo? Quando eu der a volta, eu vou arrematar esse outro pedaço aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer ponto baixo em cada uma dessas alcinhas que ficaram das correntinhas aqui, tá? Nós vamos percorrer tudinho aqui, esse lado todinho. Aqui também, nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos, sempre fazendo uma correntinha no canto, tá, gente? Quando eu chegar aqui, eu venho aqui pra mostrar pra vocês. Então, vamos percorrer aqui fazendo ponto baixo em cima de cada uma dessas alcinhas que ficou, do início do bojo. Ó, cheguei aqui na última alcinha, quando você for virar, sempre faça uma correntinha para não ficar aquela coisa repuxada, né? Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 2. Aí, faz outra correntinha aqui para você poder passar para esse outro lado aqui, ó. Fica bem apertadinha essa correntinha, porque a gente fez os pontos baixíssimos aqui, tá? Mas nada que seja impossível de fazer, ó. Aí, fica quadradinho aqui, esse canto aqui, não fica aquela coisa repuxada, tá? Aí, é só vir fazendo de novo ponto baixo em cima de ponto baixo aqui, até chegar aqui no bojo, tá? Bom, percorri fazendo, né, o ponto baixo até chegar nos 10 pontos baixos do bojo. Aqui no bojo, você vai fazer esse acabamento, ó. Você vai fazer os 10 pontos baixos, mas separado por uma correntinha, que é para dar aquele acabamento de rendinha, tá? Então, um ponto baixo, uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha, até chegar ao final dos 10 pontos baixos, tá? Que vai dar aquele efeito lá de rendinha.
Opa. Aqui nós tínhamos 3, né? Então, nós vamos pular um de cada lado, tá? Ó, 1, 2, 3. Faltou mais um aqui. Opa, mais uma correntinha. Deixa eu contar. Aqui, começou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso. Uma correntinha, que eu já fiz, e um ponto baixo. E aqui vão ficar 3, né? Você vai pular um de cada lado, vai fazer um ponto baixo só aqui, vai pular o outro ponto aqui e começar com ponto baixo aqui. Aí, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, nos 10 pontos que tem aqui do bojo, tá? Vou fazer e volto. Ó, viu? Fiz aqui, um ponto baixo aqui, os 10 separados por uma correntinha e vou continuar percorrendo até chegar aqui com ponto baixo, tá? Pronto, finalizei. Viu como fica bonito com acabamento em outra cor? Mas vocês podem fazer na mesma cor aí, não tem problema nenhum. Escondi todas as sobras de linha, olha como fica um trabalho bem bonito, bem, né, apresentável, mesmo que essa parte vai ficar pra dentro, né? E agora é só ajustar aqui, colocar no seio dela, né? Ó. Para esse tipo de boneca, é essa receita aí, né? Olha. Pronto, olha como fica bonito, ó. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, colocar que ela tem um seio, ficou com um seio bem grande. Aí, é só você costurar aqui, tá, gente, ó? Ou botar um velcro, pressão, que vocês quiserem. Isso aqui vai ficar por dentro da roupa, né? Você vai fazer a roupinha que você quiser pra ela. E ela vai ter uma parte íntima. Pra fazer com a linha Anne, nós começamos com 13 correntinhas e 12 aqui, né? Você pode fazer com 10 ou 11 ficar com 10, entendeu? Pra ficar menor. Eu fiz na mesma receita, né? E não percebi que a minha... Não me toquei que meu ponto é mais folgado e ela ia ficar grande. Depois eu refaço isso aqui pra ela. Mas é para mostrar para vocês. E aqui independe a quantidade de correntinha que você vai contar. O importante é você fazer a divisão correta para ficar com o bojo certo, ó. Olha como fica bonito, né? Fica uma boneca bonita com as roupas de baixo, né? Com a lingerie, um topzinho ou o cropped com, né? Com o corpinho mais comprido, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, dei bastante like. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, tem muitas amiguinhas aqui, coleguinhas, que estão fazendo as minhas receitas e postando lá no Instagram e me marcando. Eu acho maravilhoso poder estar ajudando, passando um pouco que eu sei para vocês, tá? E é assim, vida que segue, né? Bom final de semana para vocês.